Salve galera, bom dia. Hoje estamos aqui com a Hornet do Caio aqui, mais uma vez, né? Hoje a gente vai estar fazendo um procedimento diferente aí. A gente vai estar fazendo a substituição dos cabos aí de acelerador A e B. Para quem já conhece um pouco, sabe que isso não é muito simples, é um trabalho um pouco complexo em relação a ter que desmontar a caixa do filtro de ar e o corpo de injeção. Tirar eles para fora para poder acessar o local onde que os cabos vão presos, tá? Eu não vou fazer um vídeo de passo a passo porque quem for querer fazer isso, tem que ter já um feeling, tem que ter uma pegada já de gostar de desmontar e entender um pouco. Então, assim, eu não vou ensinar como é que eu solto uma carenagem, porque o cara que vai trocar um cabo desse, no mínimo, tem que saber, né, tirar a carenagem, tem que saber desmontar, desapertar e apertar parafuso, né, e ter a noção de onde tirou, para onde vai colocar, do que desconectou, desconectar de novo. Então, assim, eu vou mais fazer um vídeo mostrando um resumo, tá, de como que vai ser feito isso. Tá? Porque se você for, assim, vamos dizer, muito não entender nada, né? Eu recomendo você levar no mecânico, senão vocês vão acabar ficando com a moto desmontada, não vão dar conta de montar de novo, né? Apesar que assim não é o fim do mundo, não é impossível, mas é um pouco complexo mesmo, tá? Tem que ter as ferramentas certinhas, senão você vai acabar estragando alguma coisa. Mas é para isso que eu vou fazer o vídeo mesmo, para você olhar, ver se realmente vale a pena você mesmo desmontar. E se você achar que vale, aí você encara e troca, porque realmente dá para dar uma economizada boa na mão de obra aí, né? E lógico, você fazendo em casa, às vezes com cuidado, com tempo, né, você consegue fazer um serviço com qualidade, né, sem esquecer nada, sem esquecer de conectar uma mangueira, alguma coisa do tipo, sem perder parafuso e tal. Porque às vezes na oficina, depende do mecânico, é uma correria, é uma loucura, então o cara às vezes no meio do procedimento para atender uma pessoa, para atender outra e acaba esquecendo alguma coisinha ou outra, certo? Então é isso aí, a gente já tirou o banco, vamos tirar as carenagens, o tanque, e aí eu mostro para vocês aí como é que vai ser a parte de desconectar os plugs e de remover a caixa do filtro de ar, beleza? Os cabos aí que a gente vai utilizar é o da Soreto, tá? Que é um cabo de excelente qualidade, inclusive aí em algumas motos vem até original, tá? É o cabo dessa marca. Então eu recomendo bastante, vou deixar o link aí na descrição para quem tiver interesse, certo? A gente vai estar utilizando aquela caixa de ferramenta ali como você já conhece, tá? Também vou deixar o link nela na descrição para quem tiver interesse, que eu acredito aí que ela vai atender tudo que a gente precisar para desmontar nela tem. Então é isso aí, galera, bora pro vídeo. Tá aí, galera, como eu disse, dá bastante trampo, a moto tá bem desmontada, tá vendo a parte de chicote? Eu fui fotografando, tá? Eu vou passar as dicas que eu fiz, tá? Porque não adianta eu fazer um vídeo explicando passo a passo, senão ia ficar muito longo. É um procedimento aí que eu acredito que quem for fazer já tem assim um conhecimento básico, né, de desmontar. Então, por exemplo, tira o parafuso, deixa no local, os que puder, tá? Para facilitar de você não fazer confusão na hora de guardar na hora de voltar os parafusos pro lugar. Porque às vezes tem parafuso que tem a rosca mais comprida, outros mais curta, então não é bom inverter. Tá, alguns da caixa eu deixei na própria caixa, por exemplo, aqui, tá vendo? Tem os parafusos que eu tirei, as peças que iam fixadas na caixa, na própria caixa, para evitar. Aí os que eu tiro, tá? Só passando a dica. Os que sobram, tipo assim, que não dá para fixar em nada, eu, por exemplo, deixei o do lado que eu tirei da moto de cá, ali em cima. E o do lado de lá, aqui em cima, tá? Para facilitar. O tanque tá ali, né? Na hora de remover o tanque, tirar a presilha, eu coloquei um pano de baixo para não derramar gasolina em cima do motor da moto, não manchar nada. Então é só ter esse cuidado. Depois que tirei o tanque, comecei a tirar os terminais do lado de cá, tá? Tem que realmente remover, facilita bastante. São esses terminais aqui, certo? Que vão nesse suporte. Beleza, desconectei todos os terminais. Todos não, esse aqui é o da sonda lambda, não precisa, tá? Só tirei esses outros dois aqui para dar uma movimentação melhor. Fotografei cada mangueira que eu tirei da caixa mesmo, para saber a posição dela correta, porque tem essas mangueiras mais grossas, tem umas mangueiras mais finas, certo? Depois tem que ficar atento a esse sisteminha que vai aqui, que se não me engano é de vácuo, tá? Que vai a mangueirinha fixada lá na caixa de ar, aquele ali vai bem no primeiro corpinho da borboleta, certo? Que vai aqui em cima. Vamos ver aqui, esse lado aqui, ó, que vai pro lado de lá, vai aqui em cima no primeiro corpinho de borboleta, certo? Porque esses outros aqui vão tudo já direto interligados entre um e o outro. Então só ficar atento com esse que vai aqui, ó. Cadê a peça? Esse aqui é o sensor do ar, aqui, ó, a peça aqui. Essa peça aqui, tá? Então essa peça vai parafusada aqui,
Porque eu acho que acontece de bastante gente esquecer isso aqui. Esse aqui é um dos sensores, esse aqui é a mangueira que vai conectada lá naquela peça que eu mostrei lá do outro lado, certo? Então, se atente na hora de montar, porque se você não conectar isso antes de colocar a caixa no lugar, depois dá muito trabalho, tá? Porque o espaço de acesso é muito pequeno, aí você sofre um pouco para colocar. Aí tirei o sensor aqui da borboleta, né? O plug do lado de cá, os outros plugs que tem aqui, certo? Esse aqui é do tanque e tal. Então assim, fiz a desconexão dos terminais. O mais trabalhoso realmente foi para tirar o corpo de borboletas, acoplar ele daqui, certo? O TBI daqui, porque realmente é uma peça que fica muito tempo aqui fixa, né? Eu não sei quanto tempo tá aqui. Ela é borracha, encostada numa peça de alumínio que aquece muito, então, querendo ou não, ela acaba colando, né, no material aqui do TBI, e então dá um pouquinho de trabalho. Mas qual que foi a manha? Eu fiquei como se eu tivesse sentado na moto, tá? Catei aqui na caixa de ar, fiz força pra cá, só de um lado, que ela descolou esse lado, depois fiz força pro outro, ela descolou esse outro, tá? Então ela ficou livre. Aí eu vim empurrando devagar e vendo o que tava mais fixo nela, que era no caso os terminaizinhos aqui que vão nos corpinhos de injeção, nos bicos, né? E eu acho que é interessante marcar cada plug, apesar que as distâncias, né, não tem como errar, né? Cada fio aqui vai alcançar o seu próprio bico, mas eu acho que é interessante, se você tiver uma canetinha, aquelas de escrever em CD, marcar, por exemplo, daqui para lá ou de lá para cá, você decide. Por exemplo, bico 1, bico 2, você escreve no bico, escreve no plugzinho, tá? Para não ter problema depois na hora de montar, que aí facilita na hora de montar. Aqui eu tirei os conectores aqui também, tá? Da bobina. Tirei uma foto antes para ver qual que era o fio da cor que tá pro lado de cá e a cor que vai pro lado de cá. Então assim, eu vou fotografando para facilitar. Lógico, às vezes na hora da montagem ainda dá um pouquinho de trabalho para lembrar alguma coisa ou outra, mas nada que seja impossível de fazer. Então tá aqui o corpo de injeção fora da moto, tá? Já coloquei o cabo B aqui, a propósito, aproveitei para lubrificar ele aqui, tá? Bem aqui no corpo de... onde aciona, né, na verdade. Vamos ver se eu consigo girar aqui para vocês. Eu acho que agora que eu coloquei o cabo não vou conseguir. Mas aqui é onde que, quando você acelera, ele gira essa peça e aí abre as borboletas aqui, certo? Então é isso. Se você quiser aproveitar para fazer uma limpeza de bico, não é o meu caso que eu vou fazer, porque eu também nem tenho a máquina, mas você remove os bicos, tá? E faz uma limpeza neles aí. No caso a moto tá funcionando perfeitamente, tá um pouquinho carbonizado sim, o corpo de injeção, mas a moto tá funcionando redonda. Se você quiser aproveitar para fazer uma limpeza, né, já aproveita também. Aí os produtos eu não sei falar qual que utiliza, se é gasolina mesmo ou algum outro tipo de produto, tá? Mas é questão de pesquisar. Então é isso, agora eu vou estar fixando aqui o cabo B, no caso já até fixei, já deixei lubrificado aqui também, que é onde mais tem atrito no cabo, é as partes de curva, certo? Que é onde ele movimenta aqui e roça, então você pode ver que está com a lubrificação já. Não é muito, tá? Não precisa lubrificar muito. Lubrifiquei com graxa mesmo, não joguei spray lubrificante, porque acredito que a parte interna aqui já tem uma lubrificação nele. E agora eu vou estar removendo o cabo A, tá? Que ele vem aqui embaixo, tá vendo? O cabo B vem aqui em cima. E o cabo A é aquela segunda bolinha ali, ó, certo? Aquela segunda bolinha. Então eu vou remover ela de lá. Não sei nem se, na verdade, vai me atrapalhar o cabo B para tirar o cabo A. Mas se atrapalhar, eu removo ele de novo, faço a fixação dele. Aí depois coloco o cabo A, faço a fixação e começo o processo de remontar aqui na moto. Galera, eu tô voltando a caixa pro lugar aqui, né? A gente aproveitou, tá? Usei um limpador aqui, um descarbonizante, tá? Eu joguei nos dutos, tirei essas mangueirinhas aqui, joguei dentro dos dutos, escorreu bastante sujeira aqui desse duto, aqui desse. Eu joguei direto nos bicos também, saiu bastante um caldo amarelo, sabe? Depois foi ficando na cor só do produto. Então assim, eu acredito que deu uma desentupida aqui em alguns dutos, tá? Tanto da parte de ar quanto da parte de injeção de combustível. Tá, e agora a gente está colocando aqui de volta. A gente fechou a caixa aqui, limpou tudo por dentro, conseguiu limpar. A gente vai colocar tudo aqui de volta, né? A parte de fiação do chicote, colocar a caixa no local. A gente decidiu deixar aqui as bocas aqui mesmo, tá? E encaixar aqui, mas na hora de encaixar você tem que verificar
Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Aqui na parte de baixo tem aquela entradinha, né? Não sei se deu pra ver, que é onde vai esse guia aqui, ó. Tá? Esse guia aqui tem que encaixar no meio lá daquela entradinha, certo? Então, eu vou afastar aqui pra vocês verem melhor. Então, tem que entrar aqui no meio desse buraquinho. Então, só se atentem a isso. Na hora de apertar aqui essas braçadeiras, isso aqui tem que ficar bem no meio certinho. Aí agora a gente vai passar a fiação certa, vai colocar tudo no lugar e vir plugando todos os plugs aí que a gente tirou, que é da parte do bico, dos sensores aí da caixa. E já começamos também a passar o cabo aqui para a posição dele, certo? Ou ele vai aqui por cima, ele pode também passar... Na verdade eu acho que ele passa até por aqui assim, ó. Os dois cabos passam aqui por baixo dessa peça. A gente joga eles para lá para poder depois engatar aqui no punho. Outra coisa aqui sobre os cabos, ó, deixei lubrificado, tá com graxa aqui, tanto o cabo A quanto o cabo B. O cabo, vamos ver se consigo iluminar aqui para vocês verem melhor. O cabo A tá ali, não sei se dá para ver, engatado, e o cabo B aqui na frente, tá? Ambos os dois lubrificados. E foram presos aqui, tá? Com a chave 10. Coloquei ele aqui numa posição semelhante ao que tava o que já estava aqui, tá? O comprimento ali da rosca, tudo. Fiz o aperto dos dois, é apenas só girar, tá? Tanto a porca de baixo quanto a de cima, que no caso uma porca embaixo, uma em cima, e esse aqui, esse próprio porcona aqui já trava ele aqui, certo? E aí a gente deixa para fazer regulagem lá em cima, tá? Então os dois foram fixados aí. Então, caso você tire e fique com dúvida, o da frente é o B e o de trás é o A. Aí galera, aqui ó, na parte de baixo, tá? Eu já recomendo vocês também já deixar tudo instalado. Tanto os engates das mangueirinhas aqui, certo? A mangueirinha que sai ali, liga naquela. E essa vai para essa caixinha aqui, que eu acho que é do vácuo. Ali liga no sensor aqui, tá? E aí esse caninho liga nesse aqui, tá? Esse aqui. E aí fica o caninho daquele ali que sai pra lá, né? Aquele mais compridão, liga aqui na parte de cima da borboleta, ali ó, naquele pininho ali. Tá aí galera, já colocamos os sensores no lugar aqui, o filtro, tá? Os outros conectores aqui, parte do conector também da borboleta. Tem que tomar bastante cuidado, tá? Pra não movimentar essa peça aqui, porque ela tem uma regulagem aqui que se ela movimentar, caso você der uma pancada e ela sair um pouco fora do local, tá? A lenta da moto já vai ficar estranha. Aí você tem que fazer a regulagem aí. E tem vídeo na internet aí como faz essa regulagem com voltímetro, tá? Voltímetro não, multímetro. Já encaixei aqui. Eu achei que ia dar bem mais trabalho, mas graças a Deus foi bem tranquilo na hora de voltar o cabo e acoplar. O que mais deu trabalho mesmo foi ajeitar a parte do chicote, tá? Para que ele fique bem organizado, não fique mordendo fio, não fique mordendo mangueira. Então, você tem que fazer com bastante cuidado, prestar bastante atenção, que não tem segredo, tá? Aqui no caso, ó, já fiz a conexão de todos os conectores, né? Voltei de volta os componentes aqui pro lugar. Travei todos os conectores dos bicos. Não tem muito segredo, tá? Porque a distância dos fios, tá? Entre um e o outro, quase que deixa na posição correta de cada bico aqui, de cada... né, conector de cada bico. Mas é interessante, igual eu falei, marcar cada um com a canetinha, que é menos chance de dar problema aí pra você ter que desmontar de novo, certo? Aqui fiz a conexão, para quem tiver dúvida, o fio amarelo desse lado e o preto é desse, tá? Eu tinha tirado foto antes, para depois não sofrer na hora de conectar errado. Desse lado não precisei desconectar, só desconectei desse mesmo. Já passei os cabos por aqui, tá? Como já tinha mostrado. Então depois a gente vai passar por trás aqui da suspensão, jogar eles aqui por cima para vir aqui pro punho, certo? Mas é isso então. O que mais deu trabalho mesmo realmente foi na hora de trazer a caixa para cá e ajeitar os fios aqui para não morder nada. Aí na hora de encaixar, eu pedi pro Caio aqui, né, segurar, e aí Caio, minha esposa ali, segurar no freio aqui da moto e eu forçar aqui para frente, tá? E aí ele faz o barulho do encaixe da conexão aqui do TBI nos conectores aqui, certo? Aí agora é só terminar de colocar aqui a outra tampinha do filtro. Como eu falei pra vocês, a linha atrás é muito melhor já conectar isso primeiro para depois não sofrer. Então agora eu vou tampar aqui, passar os cabos ali pra cima, já começar a voltar o tanque aqui pro lugar e torcer pra moto ligar aí sem problema.
Galera, uma dica aqui para deixar para vocês, ó, que eu acho que é bem interessante vocês ficarem atentos, é esse sensor que vai aqui, tá? Tem um sensorzinho que vai aqui, não pode esquecer. E tem desse mesmo sensor, só que desse lado. Ele vai aqui, ó, tá vendo? Só que aqui é mais tranquilo de você ver o sensor. Aqui que é mais embaçado de você ver para não esquecer, tá? Ele vai aqui fixado na caixa de ar. Galera, uma dica aqui na hora de prender o cabo A, tá na carcaça aqui do punho. Vale a pena tirar só esse parafusinho aqui, ó, que é um Phillips, tá? Você tira esse parafusinho, tira aqui o corta-corrente do punho para poder girar, né? Que ele vai rosqueado aqui. Você prende, deixa na posição, depois trava aqui a porquinha. Mesma coisa do outro, aí você vê qual que é a posição, se é mais pro lado, se é mais reto aqui, essa curvinha. Mesma coisa do outro, para não ter que ficar girando isso aqui e forçando o cabo aqui a ponto de quebrar uma solda aqui e depois ter dor de cabeça, ter que mexer com solda, certo? Então vai uma dica aí. Galera, estamos quase finalizando aqui, tá? A parte do cabo aqui já foi fixado, lubrificado aqui dentro, lubrificado o manete por dentro, tá? Foi preso aqui os cabos, como você pode ver, ó, foi praticamente até o final aqui, tá? E esse aqui também, e aí o cabo ficou bem afiado aqui. Aqui uma dica, ó, tira essa parte da trava de lá do bico, onde que vai o tanque, né? Coloca ele aqui para depois você travar lá, fica bem mais fácil, tá? Aí a posição dos cabos foi essa mesmo, tá? Ficou bem confortável aqui, não ficou nada esticado. Aí agora eu vou fazer conexão. Já fiz o conexão dos plugs do lado de lá, o da bomba e da boia. Aí agora conectar o do combustível e dar partida na moto para ver. Então tá aí, galera, a Hornet já montada, tá? Os produtinhos que a gente utilizou ali. Graças a Deus já testamos, tudo certo. Aqui ela vai esquentar ainda. Aparentemente tá normal. O Caio agora vai rodar com ela na rua, ver como é que tá. Se ela tá falhando, alguma coisa do tipo, mas eu acredito que não, tá, galera? Deu bastante trabalho, mas foi bem satisfatório. Finalizamos aí com menos tempo até que a gente achou que ia levar. E acredito que deu tudo certo. Cabos novos, lubrificados, tá? Punho lubrificado. A gente deu aquele tapa na injeção. Então já deu um up aí na moto aí, beleza? Então esse foi o vídeo, galera. Aí vocês veem se realmente vale a pena vocês mesmos desmontar. Eu acho assim, nunca fiz, primeira vez que eu fiz esse procedimento. Não achei tão difícil assim. É lógico que demanda bastante cuidado, né? Um pouco de calma, paciência, para não quebrar nada, para não esquecer nada para trás aí, porque depois que esqueceu, se tiver que desmontar de novo para conectar ou para ligar, dá trabalho, certo? Mas é isso, só ter calma e paciência aí que dá tudo certo. Então esse foi o vídeo, galera, espero que vocês tenham curtido, espero ajudar aí alguém que esteja na curiosidade, na dúvida de como fazer o procedimento, tá? Se você tiver aí um pouco de conhecimento e ferramenta, pode fazer que dá certo sim. Então é isso, galera. Valeu, até o próximo vídeo. Fui!